Vou começar a gravar aqui. Bom, galera, estou gravando. Maravilha, estamos aqui com o Sérgio, nosso novo estagiário, integrante da equipe TTC, Centro de Referência Personal Training. E, Sérgio, muito contente de ter você aqui hoje, apresentando esse conteúdo de alto valor aqui para nossa academia, para a nossa equipe. É, Tá totalmente compatível com a nossa visão aqui, essa educação continuada, esse crescimento profissional, intelectual e como pessoa. A gente está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre tentando trazer aqui conteúdos de ponta, de realmente estado da arte sobre treinamento físico, preparação física, atendimento e tudo que se relaciona ao nosso nicho. Então, muito feliz de ter você aqui. Você vai falar sobre. Se apresenta um pouquinho, fala sobre o teu assunto e vamos trocar um bate-papo hoje sobre essa matéria. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Sérgio, eu sou estudante de Educação Física e estou no momento aqui no estágio no estúdio do TTC. Hoje eu vou falar sobre o tema de alterações induzidas pelo exercício em níveis de irisina e osteocalcina. Vai ser uma análise comparativa entre os diferentes tipos de modalidade de treinamento. Ou seja, vamos falar de dois tipos de treinamentos distintos e o que a irisina e a osteocalcina causam com esses tipos de exercícios. Então, antes de começar, é legal definir um pouquinho o que é irisina e osteocalcina, até para quem não é da área poder ficar um pouquinho mais por dentro do assunto. Vamos lá. Então, a irisina é uma proteína produzida pelo tecido adiposo marrom, mais conhecido como a sigla TAM, e pelo músculo esquelético após o exercício físico. A osteocalcina é outro tipo de proteína produzida pelos osteoblastos, são células responsáveis pela formação dos ossos do corpo humano. Então, vale ressaltar que essas duas proteínas, elas estão relacionadas à saúde óssea, metabólica e à resposta ao exercício físico que o indivíduo for realizar. Então, o que a gente pode falar sobre esses dois tipos de treinamento? Essas proteínas são fundamentais para a saúde metabólica, como citei anteriormente, e a gente vai também comparar os efeitos dos dois treinamentos de resistência de longa duração e o outro vai ser o treinamento de resistência de alta intensidade, que é o mais conhecido como o HIIT. Vamos fazer essa comparação entre esses dois tipos de treinamento. Falando também sobre os efeitos que a irisina e a osteocalcina vão causar aos indivíduos. A gente fez um exemplo aqui, a gente selecionou 100 participantes, 100 alunos com idade entre 20 e 35 anos, e que eles não são tão ativos assim com atividade física e também não têm doenças nem tipo de lesão. E a gente fez um treinamento de 8 semanas, ou seja, 2 meses, e separamos em dois grupos. Treinamento de 2 meses com 100 pessoas nessa faixa etária e vamos separar em dois grupos. Um grupo vai ser treinamento de resistência com corrida e o outro grupo vai ser o treinamento de HIIT, que é o treinamento de alta intensidade. O objetivo é alcançar 75% da frequência cardíaca. Bom, então, qual o tipo de resultado que a gente espera com esses tipos de treinamento? Os dois grupos tiveram aumentos significativos tanto nos níveis de irisina e um pouco modesto nos de osteocalcina. O grupo que treinou HIIT, que foi o treinamento de alta intensidade, teve um maior aumento de irisina, em relação ao grupo que teve treinamento de resistência, que foi o treinamento de corrida. Em termos de osteocalcina, também o grupo de HIIT teve uma média maior, não só no de irisina, como também no de osteocalcina. E aí, o que a gente pode concluir com esse tipo de treinamento, tanto o de HIIT quanto o de resistência, que foi o de corrida? Esses dois tipos são muito eficazes, na melhoria da saúde metabólica e óssea dos indivíduos que praticam esse tipo de exercícios, como foi mostrado pelo aumento dos níveis tanto de irisina como também de osteocalcina. Então, a gente pode concluir que, tanto se você fizer um treinamento intenso de alto gasto calórico, como é o HIIT, como se você fizer também um treinamento de resistência, com corrida, por exemplo, você vai ter resultado
tanto nos níveis de irisina como também nos níveis de osteocalcina. Então, foi basicamente essa comparação entre esses dois tipos de treinamentos que eu estou mostrando aqui, que ambos os resultados são bem satisfatórios se você optar pelo treino intenso ou pelo treino de resistência por corrida. Aí, basicamente, foi isso. Maravilha, Sérgio. Então, aqui no. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo para gente compartilhar com a galera. É muito maneira a tua apresentação. É interessante. Eu queria saber sobre a osteocalcina e a irisina. Então, ela é liberada após o exercício, é isso? Sim, isso. E essas moléculas. Então, a gente pode considerar então que o músculo ele está se tornando aí cada vez mais, do ponto de vista fisiológico, um órgão endócrino. Você concorda com isso? Que assim, o pâncreas ele produz insulina, se a insulina se transporta pelo sistema todo e faz uma comunicação, né, distal. Então, ela é um hormônio. Se o músculo ele produz moléculas para a comunicação também distal, ele pode ser considerado um órgão endócrino? Sim, concordo. Acho que é muito importante ter esse tipo, essa variação de treinamentos, até porque cada indivíduo, cada pessoa tem um tipo de objetivo, né? Nem todos vão fazer um treino de alta intensidade, como nem todos vão fazer um treino mais longo, né, de resistência envolvendo corrida. Então, é muito importante, primeiramente, saber o objetivo do indivíduo para a gente poder especificar o tipo de treinamento adequado e alcançar os objetivos que essa pessoa, né, que essas pessoas têm com o exercício físico. Então, concordo com essa parte que você falou e aí, em relação também à questão da insulina. Boa. Legal, gostei da tua desenvoltura aí. E, assim, do ponto de vista do aluno de personal training, assim, o que que você acha que você acha que o aluno pode, assim, em termos de informação, quando você chega para o atendimento para o teu aluno e tu fala sobre irisina, tu fala sobre osteocalcina, tu acha que é muito distante ou que o aluno aqui, assim, em específico do nosso estúdio, do aluno de alto poder aquisitivo, de alto nível de exigência, ele tem, no fundo, um interesse verdadeiro nesse assunto? Eu acho que é tudo uma questão de abordagem com o aluno, né? Se você abordar o aluno já antes de começar de fato a treinar, né, fazer os exercícios, explicar a questão um pouco mais técnica, que nem todos os alunos têm esse conhecimento, né? Alguns são talvez um pouco leigos no assunto, outros nem tanto. Então, os que são mais leigos, eu acho válido explicar essa parte mais técnica para poder depois explicar o objetivo, né, do aluno e executar os exercícios corretamente com o objetivo dessa pessoa, né? Então, eu acho que é válido abordar esse tipo de conhecimento com os alunos, aí a gente vai, dependendo de cada um, né, descobrindo se eles têm ou não conhecimento para poder explicar de uma forma mais técnica no início, para depois poder executar de acordo com o objetivo, né, desse aluno que faz o personal. Entendi. Então, realmente essa personalização é o que vai fazer a diferença no momento da gente explicar ou trazer uma novidade, alguma coisa, um assunto relacionado. É isso que você quis É, dizer? sim, explicar tecnicamente no início os conceitos, né, desses termos mais técnicos e depois fazer uma comparação mostrando que é importante, né, ter esse conhecimento para poder ter um treino bem sucedido, né, e alcançar os objetivos. Boa. Boa, Sérgio. Obrigado aí pela apresentação. Eu acho que a Giovana está aqui. Giovana, fala um pouco para a gente sobre o BDNF que a gente viu um TED Talk ontem muito interessante que falava sobre o poder dos exercícios
de de alta alta intensidade que intensidade que exigem a exigem a nossa nossa tenacidade tenacidade mental mental e a e a produção produção de uma de uma molécula molécula chamada chamada BDNF. BDNF. Giovana, Giovana, você se se sente sente confortável confortável aí? aí? Tá. Então, todos os exercícios ou atividades em que demandam uma concentração maior no exercício ou na propriocepção do seu corpo, liberam essa molécula Brain Derived Factor. Neurofactor, que é uma proteína que ajuda na neuroplasticidade, né? Então, os seus neurônios criarem novas conexões. E a neurogênese também, que hoje a gente sabe que nós conseguimos produzir novos neurônios. Então, exercícios de alta intensidade, como o Sérgio falou, e exercícios como a própria yoga e a meditação, ajudam essa nova produção de neurônios e adaptação do nosso cérebro. Muito bom. Maravilha. Obrigado, Giovana. Acho que o Diegão entrou? E aí, Diegão, tudo bem? Bom dia. Que bom E que você aí, está tudo aqui, bom? bicho. Bom que você está aqui. Você trouxe alguma coisa aqui pra gente? Então, a gente já tinha tido essa conversa ontem, né, que eu Sim. falei, inclusive, por conta da chamada de última hora, mas você disse que eu Sim. podia falar da minha experiência, tanto como Isso. estagiário, atualmente como professor, Perfeito. É isso aí, meu amigo. em, Claro. em questão dos desafios que a gente tem, né, porque a gente não é um local comum, a gente não é uma Botec, uma Smart Fit, no sentido de a gente só manda os treinos para os alunos, eles fazem. A gente literalmente personaliza e prescreve, e muitos dos nossos alunos têm lesões, não só lesões físicas, mas também muitos medos, né? A famosa cinesiofobia. Então é muito interessante a gente, né? Tem diversos casos, mas é muito interessante a gente ver isso. A gente pegar o aluno no início, ele, principalmente um aluno, eu vou tomar como exemplo o Fabrício, que ele é um dos nossos cases de sucesso. O Fabrício, ele chegou com várias questões na cervical, várias questões na lombar, cheio de medo de fazer vários exercícios. Aí, É verdade. aí ao longo do treino mesmo, ao longo do treino, ao longo do tempo, e a gente demonstrando também que a gente tinha o conhecimento técnico, a postura, o próprio posicionamento. Acho que não só a postura, o posicionamento também dentro do salão é importante. Eu acho que quando você fica de frente para o aluno, você mostra que você está ali com ele, você está preocupado com o que ele está fazendo. Tá prestando Diferente se você atenção. diferente se você tiver de lado ou mesmo se você tiver de costas para ele, né? E acredito que ele vai se sentir um pouco mais de lado, que não foi o caso. E também a diferenciação técnica, os exercícios que a gente passou de ativação escapular, foram vários, tanto os exercícios que a gente está cansado de fazer no cone, quanto os que a gente faz com elástico, foram dando confiança para ele como indivíduo. E pô, hoje o cara ontem ele tava. É que você não tava ali ontem, tava saindo Maria, mas pô, ele tava fazendo Uhum. supino com 60 quilos, Pô, que tava legal, fazendo cara. drop no supino, Maravilha, tava maravilha. Muito agachando feliz. pesado, tava fazendo corda. Pô, um Uhum. ano e. Ele tá com a gente que é um ano e meio, uma coisa assim. É Vai um fazer tempo com um a ano. gente. Vai fazer um ano. Ele não É, fazia isso no início, ele tinha muito medo. Mas a confiança que ele pegou, deu falar, não, vamos fazer desse jeito. Não, antes do treino, antes da gente fazer, que eu sei que ele gosta de fazer, principalmente membros superiores, não, vamos fazer uma ativaçãozinha escapular aqui. Vamos fazer, vamos aquecer de forma correta. E, pô, ontem só foram elogios, ele rasgou elogios, falou que foi um treino bom, que ele tá com um foco em aceleração de metabolismo. Ele mostrou no smartwatch, né, que é hoje um dispositivo que a gente pode usar também a nosso favor. O cara gastou mais de 500 calorias, saiu feliz, tomou cafezinho, trocou uma ideia com a gente. Foi. Então, eu acho que
é mais ou menos por isso. A gente ter essa empatia com o aluno, a gente saber ouvir ele, que tem muito profissional que o aluno está no meio do tema, ele interrompe, achando que já sabe, e pode até mesmo saber, mas mesmo assim, não, eu pelo menos não acho uma atitude correta, tendo em vista que o aluno ele está ali com problema, está vulnerável e ele quer ser escutado. Às vezes não necessariamente ele quer uma solução imediata, ele quer ser ouvido. Primeiro ponto que a gente faz de forma genial, né? Todo mundo faz, todos os integrantes do TTC. E, além disso, eu acho que o que eu falei, a gente tem embasamento técnico, embasamento prático também, que a teoria sem a prática não é nada, e a prática sem a teoria também não. Os dois mundos são a perfeição, e a gente também entrega isso. E cada vez mais a gente se atentar a pequenos detalhes. E isso a gente vai refinando com o tempo. E eu fui refinando, tanto como estagiário, quanto agora como professor. Legal. Muito maneiro, Diegão. Obrigado pelo teu compartilhamento aqui, pela tua entrega. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Parabéns pelos resultados aí com o Fabrício ontem, parabéns pelos elogios. É muito gratificante a gente ver a tua trajetória como pessoa, como profissional aqui. Você chegou aqui como estagiário, né? Não lembro se você lembra ou se você se sente confortável com isso, mas você era um cara que não falava tanto, né? Ah, sim. Tinha vergonha de se comunicar com as pessoas. Quando chegava um aluno novo, você perguntava para mim o nome do aluno, aí eu te respondia, vai lá, pergunta para ele. E aí você tinha um pouco de dificuldade, e hoje eu fico muito feliz, cara, do fundo do meu coração, de ver uma apresentação como essa sua, de ouvir justamente as palavras que um dia eu falei para você, eu tenho certeza disso, que você também, com seu comprometimento, você buscou em outros lugares, e realmente essa é a tendência da nossa profissão, a tendência do serviço, a tendência do marketing, está tudo relacionado a isso. Eu tive em São Paulo agora, com grandes referências do mercado, dono da Smart Fit, o cara que inventou a Smart Fit, estava lá e ele falou isso, exatamente isso que você falou, foi o que o dono da Smart Fit falou. Eu tive com donos de academias de luxo, com 60 mil clientes, que pagam 200 euros, R$ 1.000 por mês, o cara paga, ele tem 60 mil alunos, e ele falou isso que você falou, todas essas palavras, e então eu fico muito feliz de estar ao seu lado e de estar perto de você, de profissionais como você, o Sérgio, a Giovana, eu, o Jota, a Maria, infelizmente não puderam estar aqui, mas é com muita gratidão e muito entusiasmo que eu vejo a nossa equipe tão alinhada nesse propósito e tão alinhada com grandes players, né? Com grandes marcas do mercado, e isso só me traz cada vez mais certeza de que a gente está no caminho certo. Beleza, então mais uma vez obrigado, Diego aí, obrigado, Sérgio, obrigado, Giovana, pela apresentação de alto nível e teor, tá? O que eu queria apresentar para vocês agora aqui é a minha parte, né? Eu queria mostrar para vocês uma tendência que a gente está trazendo para o mercado, e a gente está a gente precisa educar, né, os profissionais de saúde nesse sentido. Hoje eu quero falar para vocês sobre o treinamento de força excêntrica, tá? O treinamento de força excêntrica ele difere do treino normal, que é o treino de força concêntrica, que a gente faz com mais facilidade nas academias. E existem também outras manifestações, como força isométrica, força isocinética, isoinercial, existem diversas. Hoje a gente vai falar da força excêntrica e como ela pode transformar a sua experiência, a sua carreira como personal trainer e também a experiência do nosso cliente. Chegou a hora de você se diferenciar para entregar resultados diferenciados, acima
dos níveis padrão de entrega do nosso mercado e se tornar, no final das contas, uma referência tanto para o seu mercado, seu nicho de personal, quanto para os seus alunos, tá? Essa técnica de treino de força excêntrica, ela é cientificamente comprovada, porque ela tem fundamentação teórica e prática, e ela é pouco explorada no nosso mercado, porque realmente não existe tecnologia. Depende muito do atendimento próximo do personal trainer, estar ali ajudando, auxiliando o aluno em todo momento da execução do treinamento, tá? Então, é por isso que ela é pouco explorada, mas ela realmente entrega muito resultado no que tange desempenho muscular, tá bom? Ela ajuda a evitar lesões e amplia os resultados dos seus alunos e o seu leque, o seu repertório de ferramentas como profissional. O treino de fase excêntrica, né? Ele vai, como todo treino, existir uma fase concêntrica em que você precisa de uma ajuda. Então, no final das contas, vai ter uma máquina ali que vai te permitir fazer a fase concêntrica com maior facilidade, ou um personal trainer que vai te ajudar a levantar aquele peso ali com maior facilidade. Um momento de controle motor em que você vai, na fase de alongamento do músculo, resistir a toda a força, ao peso que está sendo exercido ali, e você, devido a esse maior estresse mecânico nos músculos e nas articulações, você tem maiores danos teciduais, maiores recrutamentos de fibra, e por você estar reduzindo a velocidade do movimento, está tendo um movimento totalmente controlado pela força excêntrica do teu movimento, vai existir também uma maior produção de fibras de colágeno nas fibras e tendões dos seus músculos e articulações, reduzindo então desculpa, reduzindo chances de lesão e aumentando então a performance geral dos seus alunos. É óbvio que é, esses dados eles precisam ser controlados, precisam ser orientados, e é por isso que a gente está fazendo esse primeiro treinamento com conhecimento, familiarização com a técnica. Tá? A ciência prova, então, que os ganhos de força e hipertrofia vão ser acelerados por conta desse estresse mecânico tensional superior, o controle motor e a produção de colágeno nas fibras tendíneas, ele vai ajudar a uma recuperação mais eficiente em lesões e a redução no risco de lesões. Tá? Como é que a gente vai fazer isso na prática, tá? Força e hipertrofia, galera. Principalmente aí exercícios multiarticulares, tá? Não vamos tentar fazer treinamento de força excêntrica em exercícios monoarticulares. Por quê? Porque realmente essa, essa carga de trabalho em um músculo de uma articulação só pode ser excessiva. Então a gente vai buscar aí exercícios mais completos, mais complexos, como supino, agachamento, levantamento terra, em que a fase excêntrica, a fase de alongamento do músculo, vai levar de 3 a 6 segundos. Então, o cara vai ter que resistir ao movimento do supino por 3 a 6 segundos. E a carga de 70% de 1 RM vai ser ali para aqueles indivíduos que estão buscando maior estabilidade articular, maior produção de colágeno nas fibras tendíneas, maior controle motor, vai estar ali numa fase e muito especial ali de retreinamento de lesão, tá? E a carga pode chegar até 120, 130, existem relatos na literatura de até 140% da força de 1 RM na concêntrica. Ou seja, se é 120% da concêntrica, o cara não consegue empurrar sozinho. Então precisa ter um professor ali para reduzir aquela carga concêntrica e o cara controlar o movimento na fase excêntrica. É assim que existe o maior padrão de recrutamento motor de fibras musculares, existe maior estresse mecânico tensional, maior tempo de tensão, maior microlesão na fibra muscular e, portanto, maior ganho de força e maior ganho de hipertrofia. Tá? Então, para prevenção de lesão, você, por exemplo, pode usar a flexão nórdica, exercícios que são de controle. A flexão nórdica, nesse caso, ele é
Ele é monoarticular, mas é com o objetivo, então, de prevenção de lesão. Ele está a todo tempo tentando frear o movimento contra o peso corporal dele. Isso vai estimular ali o controle motor, a força muscular e a produção de colágeno nas fibras tendíneas. E exercícios isoinerciais é ideal para idosos e atletas lesionados. Na verdade, o isoinercial ele vai garantir que a inércia seja idêntica para todas as fases do movimento. Então, em algum momento, no pico, no final da aceleração do exercício, ele vai manter a inércia e vai gerar uma carga excêntrica, tá? Então, esse são aí as opções que a gente tem para prevenção de lesão, sendo o isoinercial um pouco mais específico para fisioterapia, tá? E para prevenção de lesões. E para performance, a gente pode usar a excêntrica com drop jumps, com box, sprints, sprints resistidos, né? Que você segura o cara e ele está tentando acelerar e depois você solta, foca explosão com controle excêntrico. Então você faz força e controla para descer, faz força e controla para descer. São opções aí da gente brincar com esse tipo de carga com a força excêntrica, tá? Então, a minha proposta aqui de hoje, galera, é você sair do óbvio, você sair do 3 de 10, sair do treino de força A e B, sair do peito, ombro, tríceps, sair do óbvio. Você não é apenas um treinador, você é um estrategista. Você tem que entender que seu aluno ele tem objetivos e tem metas. A gente não pode deixar o cara sair daqui sem alcançar os objetivos dele. Então, seus alunos vão sentir quando você está buscando seu aprimoramento, seu aperfeiçoamento, quando você traz métodos e estratégias diferenciadas e os resultados vão mostrar que aquilo que você está falando vale a pena. Então, o cara vai vir cada vez mais atrás de você, do seu treinamento, daquilo que você está entregando como profissional. É com esse objetivo que a gente segue em frente e que a gente tenta aumentar a nossa entrega aqui. E o treino de hoje foi sobre a força excêntrica. Obrigado. Você estava vendo o slide? Tá bem. Como é que tá? Bom, e aí, gostaram? Diegão, Diegão, tu já usa força excêntrica? Eu uso mais com alunos avançados, mas eu geralmente uso. Até Pô, mesmo por conta da aceitabilidade. Nem sempre é uma coisa que o aluno queira fazer, né? Você tá ali, não, vamos dar uma desacelerada. Tem uns alunos que aceitam isso muito bem, tem outros que nem tanto, mas eu gosto desse método, eu acho ele interessante. Dá para usar tanto na reabilitação quanto você pode usar com um aluno avançado, que ele consegue altas cargas e quer desafios diferentes. maneiro. Sérgio, tu já pratica musculação tem vários anos, né? Tu já treinou dessa forma? Sim, já treino tem bastante tempo aí. Sim, algumas vezes, na verdade, já tinha feito esse tipo de treino que você mostrou aí nos slides. E eu acho também, como o Diego falou, né, serve para alguns tipos de alunos, né, tanto para quando você quer fazer trabalho de reabilitação, quando tem aluno mais avançado, né? Então, eu acho um treino bem interessante, e dá para fazer fazer de bastante formas, né, para fazer com que o aluno, de fato, goste desse tipo de treinamento, né, de força excêntrica, que eu acho bem vantajoso. Maneiro. Galera, então a gente está ficando sem tempo aqui, já deu 40 minutos. Queria agradecer imensamente a presença de vocês e vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer uma foto geral aqui. Como é que faz esse negócio aqui? Pronto. Então vamos tirar uma foto aí, faz uma pose aí. Aí, fica aí. Aí, pronto, agora foi. Valeu, galera. Obrigado, Diegão. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Giovana. Forte abraço, turma. Valeu.